Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação aqui do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando que neste trimestre nós estamos estudando sobre as três mensagens angélicas. Tá? Então, no estudo passado nós começamos a mensagem em si, né? Os dois primeiros versos que se encontram lá em Apocalipse que traz o conteúdo da primeira mensagem. Então nós primeiro falamos sobre fizemos um prólogo ali, né, sobre o que vem a ser o Evangelho Eterno, o anjo voando pelo meio do céu. Então, só lembrando, o Evangelho Eterno é o Evangelho, a pregação das boas novas de Jesus, da salvação, o reino eterno que se estabelece, a vinda do Salvador, a sua morte e ressurreição. E só que aqui o contexto é um pouco maior, porque o Apocalipse 14 fala de juízo. Então nós temos Jesus não só como Salvador, mas também como juiz. Então a mensagem agora se expande. Lembre-se que quando Jesus veio, a mensagem presente era Jesus o Salvador. Tanto é que ele falou assim, olha, eu não vim julgar o mundo, eu não vim julgar, mas salvar. Naquele momento, a questão era a salvação. Então Jesus tinha ali um ministério para cumprir, tinha uma luta para travar, e essa luta ele vence ali na cruz. Pronto, venceu na cruz, agora vamos para a nova etapa, a ressurreição. Ele sobe ao céu, se torna nosso intercessor, né? Intercessor, mas chegaria um momento que ele se tornaria o juiz. Tá? Esse juízo ele é apontado lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 8, verso 14, vem falando assim sobre, vem trazendo a profecia de tempo, e no final da profecia de tempo, né, o final para onde essa profecia apontava, começaria o juízo. Tá? Então começaria o juízo. Apocalipse 14, na verdade, ele está totalmente ligado a esse verso de Daniel 8,14, que fala sobre o juízo. A gente vai entender isso no decorrer da lição. Nós não vamos só falar sobre o juízo hoje. Né? Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da mensagem em si, que se encontra no verso seguinte. Mas a gente vai ler os dois versos de novo, tá? Então, presta atenção aí. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá vendo a mensagem do juízo aí? Lembra que eu falei? Aqui vai falar sobre juízo. Ele termina falando sobre, o capítulo 14 termina falando sobre a recompensa que Jesus traz. Ele foi feito o juízo já, e aí ele vem agora recolher os seus e dar a sentença aos que não são seus. Tá? Então isso é o resultado do juízo. O Apocalipse, antes disso, fala sobre o juízo. Então, a primeira mensagem anuncia o juízo, mas nós não vamos falar sobre o juízo hoje. Vamos falar sobre a primeira parte do texto, que fala que é o que antecede, né? Aquilo que vai ser o argumento em prol dos salvos no juízo. O argumento em prol dos salvos do juízo é: temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus e dar-lhe glória. Então nós vamos estudar hoje sobre o que é o temor de Deus e o que é dar glória a Deus. Então primeiro vamos ao temor. E a palavra temor aqui no capítulo 14 era uma palavra que é repetida muitas vezes no Novo Testamento inteiro. E a palavra grega que é usada para essa palavra temor é a palavra phobeo. Tá? Então, acho que você deve lembrar aí de algum nome que tem, termos que nós usamos hoje, que tem na sua raiz, né, na raiz da palavra, a palavrinha phobeo, a palavrinha grega phobeo. Né? Então, por exemplo, toda palavra que nós usamos hoje, né, onde aparece fobia, esse fobia vem do termo grego phobeo, né, significa medo, temor. Então, phobeo é medo. Veja que quando nós usamos hoje, se bem que hoje o pessoal está... Hoje o pessoal banalizou o termo fobeu, né? Porque eles usam fobeu para qualquer coisa. Hoje é fobia para qualquer coisa. Não. A medicina ela tem usado aí a palavra fobia da forma correta. Então a medicina, a psicologia, né? A psicologia, por exemplo, fala as pessoas, por exemplo, que têm medo de aranha. Então existe o medo de aranha, a aracnofobia. O medo de aranha é um medo real, é um medo assim incontrolável. A pessoa ela chega a sentir calafrios, ela chega a suar frio
quando ela vê o aracnídeo, né? Quando ela vê o animalzinho ali. Então, tem pessoas que não têm esse medo, tem só sabem que o bicho é perigoso, né? Alguns deles são perigosos e não chegam perto. Agora tem gente não, tem gente que só de ver a foto, né? Ou de ver uma cena de um filme onde aparece o animal, sente medo. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. É uma fobia também. E meu medo é assim, é uma coisa que não chega a ser, eu não sei se é bem exatamente uma fobia ainda, porque eu acho que tem gente com mais medo ainda do que eu. Mas eu, por exemplo, se eu vejo um filme onde tem cenas de altura, eu sinto, sinto aquele calafrio assim, por causa da altura. Tem lugares que eu não consigo ir, não consigo chegar na ponta da sacada de um prédio assim, porque o medo é muito grande. Então, é fobia. Então, fobia é medo de verdade, tá? Medo de verdade. Não é essa fobia, hoje em dia todo mundo fala fobia para qualquer coisa aí, sendo que não é medo, tá? É preconceito, é diferente. Bom, mas vamos voltar aqui ao tema em questão. Fobia, né? O termo que aparece aqui para temer a Deus é fobia. Tá? O autor da lição, o pastor Mark Finley, ele vem comentando que o medo aqui é um medo no sentido de reverência. Tá? E ele não está errado, né? Tem a ver com reverência sim. Mas ele procura não dar ênfase, na verdade ele dá ênfase à questão da reverência, mas o medo real também se encontra embutido nessa palavra aqui. Tá? Então, diante de Deus, nós devemos ter medo. Aí muita gente fala assim, mas como é que eu posso ter medo? Deus é amor, é um Deus de paz, é um Deus da misericórdia. Eu não posso sentir medo de Deus. A verdade, durante toda a Idade Média, Deus ele foi descrito, ele foi desenhado, foi apresentado de uma forma terrível. Então, muitas pessoas chegavam até a sentir ódio de Deus. Lutero, por exemplo, ele fala assim que detestava Deus. Lutero, né, o grande reformador. Por quê? Porque no entendimento dele a salvação era quase praticamente impossível. Deus sobrecarregou o homem de cargas terríveis que ele não podia suportar para alcançar a salvação. Esse era o primeiro entendimento de Lutero. Nesse momento, a salvação para Lutero era algo terrível. Então, Deus para ele era terrível também. Então, o temor que Lutero tinha, porque ele continuava adorando esse Deus, ele continuava servindo esse Deus, ele não queria se perder. Ele procurava se santificar, mas era penoso. E ele tinha raiva desse Deus. Por quê? Porque Deus foi mal representado. Então, o medo que Lutero sentia naquele momento não era o medo correto. O medo que te fala aqui, o temor de Deus. Havia esse temor, mas havia um algo mais. Nós temos que ter o temor pela pessoa certa. A grande questão aqui não é se é medo ou se não é medo, se é reverência ou não é reverência. A grande questão aqui é quem é a pessoa a quem eu devo temer. Quem é a pessoa? Por exemplo, pensa no seu pai. Pensa num pai bom, tá? E de repente, porque tem todo tipo de pai hoje em dia, pensa num pai bom, né? Que o filho tem ali, ele brinca com o filho, participa nas atividades do filho, é um pai amoroso, é um pai carinhoso, mas é um pai também que exige respeito. E na hora que o filho desandar, o filho sair da linha, ele vai ter algum tipo de punição para poder colocar aquela criança na linha de novo. E a criança, entendendo que o pai é firme, que o pai, quando ele diz que vai fazer, ele faz, ele cria ali um certo temor. E esse temor é medo, tá? Esse temor é medo. É um medo com reverência? Porque ele sabe que diante dele está uma pessoa que ele precisa respeitar. Esse respeito acompanha essa criança desde pequeno até a velhice. Né? O pai tem que saber transmitir isso aí. Então, quem é a pessoa que está transmitindo esse temor e respeito para nós? É Deus. E Deus é esse tipo de pai. É o pai amoroso, é o pai misericordioso, é o pai que abraça, é o pai que junta, não é aquele pai que espalha. É o pai que trabalha para que haja amor, que o filho cresça nos caminhos da perfeição, nos caminhos da santidade. É um pai maravilhoso. Mas esse pai, ele é justo. E ele sabe que se o filho desencaminhar, virão consequências. E ele vai ter que agir, porque ele não quer que o filho se perca. E ele age de uma forma dura. Tá? Deus ele não brinca na hora de agir, não. Ele age de uma forma dura. Ele vai agir de acordo com o que aquela pessoa necessita para ela. Tá? Então, por exemplo, a gente pensa em Davi. Davi, depois do crime que ele cometeu,
ele procurou se humilhar diante de Deus, mas Deus o perdoou. Porém, haviam consequências dos seus atos. E o filho de Davi, o filho que ele teve com Betseba, ia morrer. O primeiro filho, ele ia morrer. Davi orou, ele jejuou, ele se humilhou para que Deus pudesse conceder essa bênção de ter o filho dele junto, né, o filho dele vivo. Mas Deus não deixou, não. Deus não deixou, o filho dele morreu. Deus falou que ia morrer e morreu. Moisés, por exemplo, não pôde entrar na Canaã da terra. Deus falou que não. Moisés insistiu. Ele arrependido já, arrependido de verdade, insistiu e Deus falou não. E falou assim: olha, não insista mais nisso. Acabou o assunto. Não insista mais nisso. Você não vai entrar e pronto. Então Deus, ele é assim. Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele é justo. E ele não é uma pessoa assim, a flexibilidade de Deus não é essa flexibilidade que as pessoas imaginam, não. Na verdade, ele já é flexível demais. Ele já é flexível ao ponto de salvar o ser humano que merecia morte. Então, a flexibilidade de Deus já está aí. Ele não pode ser mais flexível que isso. Porque se ele for mais flexível que isso, ele vai permitir que o homem continue na prática do pecado e alcance a vida eterna. Ou seja, uma vida eterna de pecadores, uma vida eterna infernal, uma vida eterna de decadência. Deus não pode permitir esse tipo de coisa. Tá? Então, devemos temer a Deus, sim, é reverência, mas é medo também. Nós devemos ter medo. Mas não é medo de um tirano, tá? Não é medo de um tirano. É medo de um pai que é justo. É medo de um pai que ele vai dar a sua devida retribuição às práticas que nós cometemos aqui, que nós realizarmos aqui. Tá? Ele não é amoroso a ponto de ficar passando a mão na cabeça do pecador na prática do pecado. Ele é misericordioso a ponto de passar a mão na cabeça daquele que se arrepende, daquele que o busca na intenção de se salvar e de se santificar. Tá bom? Então, olha, se Deus fosse misericordioso a tal ponto, o diabo ele nem seria destruído. Tá? Acho que o diabo estaria no céu. Estaria no céu fazendo toda aquela arte toda, mas Deus não é. Deus não é assim. Tá? Então, nós temos que aprender a balancear as coisas aí. Entendemos Deus como justo e misericordioso. Esses são os princípios do governo de Deus. Tá? Então, o verdadeiro crente, ele teme a Deus. Né? Provérbios diz aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que busca a salvação deve temer a Deus. Deve saber qual é o seu lugar e o lugar de Deus. Ele deve chegar a Deus, sim, como Salvador, mas saber que Deus não é qualquer um. Deus não é qualquer um. E no céu, por exemplo, os anjos, quando se colocam na presença de Deus, eles cobrem o rosto. Se os anjos que são santos, perfeitos, imaculados, fazem isso, imagine nós, pecadores. E como é que nós agimos, né? Só pensa, de repente você que é uma pessoa que vive na igreja, que vai aos cultos, como é que você age lá quando você chega diante de Deus, né? Moisés teve que tirar as sandálias. A gente não precisa tirar as sandálias mais hoje, porque o território é santo. Deus não exige mais isso, né? Isso era um costume da época, mas Deus exige outras coisas, tá? Então, diante de Deus deve se calar toda a terra, ou seja, devemos manter reverência, as nossas palavras devem ter um tom assim, não agressivo, não devemos chamar atenção, a atenção deve ser toda dada a Deus, devemos prestar atenção nas pregações, nos estudos que estão sendo feitos, nossa atenção, nossa mente deve estar voltada para as coisas sagradas. Como é que acontece dentro da igreja? O que é a igreja hoje? Como as pessoas se comportam dentro da igreja? Tá? Nesse sentido aí, os católicos têm muito a nos ensinar, viu? Muito a nos ensinar, porque olha, você entra numa igreja católica, é aquela reverência, aquele silêncio, né? As pessoas estão ali, escutam o que o padre está falando, com atenção, depois sai todo mundo em ordem, sem aquele atropelamento, sem aquela pressa, sem nada, sem aquele zum, aquele barulho insuportável. Não, as pessoas têm reverência ali dentro da igreja. Devemos aprender isso com os nossos irmãos católicos. Tá? Então, hoje, os evangélicos, né, sejam cristãos aí reformados ou não, perderam essa reverência. Perderam totalmente. Acho que entram na casa de um circo. Acho que entram num circo. Então, devemos temer a Deus, saber quem estamos adorando. Devemos saber quem é verdadeiramente Deus. Tá? E agora, dar glória. Né? Vamos ao segundo ponto, dar glória. Devemos temer a Deus e dar glória. Como é que nós damos glória? Dar glória aqui não é simplesmente sair gritando glória a Deus. Tá? Isso também é dar glória, mas não é simplesmente isso. Muita gente acha que é só isso.
E aí só chega no culto, na reunião, o pregador fala e fala glória a Deus, aí acontece qualquer coisa, glória a Deus, na verdade até exageram, tá? Porque o nome de Deus é santo. Ele não tem que ser pronunciado assim constantemente, tá? Tem que ser pronunciado com reverência. Quando você for dar glória a Deus, que seja de fato de coração. Não por simples costume, tá? Porque Deus não aceita isso aí. Deus não aceita devoção por costume. Deus aceita a devoção que vem do coração. Isso é temor a Deus também. Isso é a verdadeira glória, a verdadeira adoração. Então, olha, dar glória a Deus é muito mais profundo, é muito mais do que a gente pensa. A palavra glória aqui vem do grego doxa. A palavra doxa, ela significa honra, fama e reconhecimento. E em algumas passagens bíblicas também tem um sentido de brilho ou de aparência gloriosa. Tá? Então vamos ver esses dois aspectos aí. Honra, né? A honra, a fama, o procedimento. Isso tem a ver com o quê? Com caráter. Caráter. Glória, na palavra de Deus, é caráter. Glória é caráter. Dar glória tem a ver com o caráter. Tá? Então veja o que Paulo fala. Paulo fala que nosso culto tem que ser um culto racional. Né? Nós devemos colocar a nossa mente para trabalhar na hora do culto. Devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Então, é um culto vivo e um culto racional, mental. Né? Não é o culto de emoções, de pula-pula, de grita-grita, não. É um culto racional, onde eu devo meditar na palavra de Deus, eu devo procurar entender quem é Deus e entender o caráter de Deus. E como é o caráter de Deus, que é a glória de Deus? Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, todo verdadeiro adorador deve ter esses atributos para poder glorificar a Deus. Você não glorifica a Deus com o seu próprio caráter. Você tem que ter o caráter de Cristo para poder glorificar a Deus. Então, no seu caráter, você também deve ser justo, deve ser santo. E isso envolve todos os aspectos da nossa vida. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo, por exemplo, é o templo do Espírito Santo. E eu devo glorificar o Senhor no meu corpo. O meu corpo glorifica a Deus também. É a mente, o corpo glorificando a Deus. Como que eu glorifico a Deus? Por exemplo, Paulo fala assim, olha, quer comais ou quer bebais, ou façais alguma dessas coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu até no comer e no beber, eu glorifico a Deus. Como que eu glorifico a Deus comendo e bebendo? Poxa, a Bíblia, ela tem instruções quanto à alimentação. Siga as instruções de alimentação que existem na Bíblia a respeito do que você deve comer e não, e aí você estará glorificando a Deus. Então, a Bíblia, ela advoga, Deus, ele legisla sobre tudo, tá? Ele legisla sobre nossa comida, sobre nossa vida, nossa veste, nosso corpo, nossos atos, nossas palavras, nosso trabalho. Né? Um verdadeiro cristão não pode trabalhar em qualquer coisa, tá? Tem que trabalhar em coisas honestas, coisas que não contrariam a palavra de Deus. Tá bom? Então, pensa aí, você trabalha em quê? Você consegue glorificar a Deus no seu trabalho? O trabalho é honesto, o trabalho é justo? Não, às vezes não é. Ou às vezes você trabalha de uma forma desonesta também. Existe o trabalho desonesto e o trabalhar de forma desonesta. Talvez o trabalho é honesto, mas você rouba seu patrão. Não pode. Então em tudo você tem que glorificar a Deus. Esse é o princípio. É o princípio porque nós estamos perante o juízo. E o juízo é o que nós vamos estudar nas próximas lições, tá certo? Então, ó, fica atento aí, porque o assunto é profundo. Medita bem nessas questões aí. O que é temer a Deus e o que é glorificar a Deus. Isso envolve tudo. E temer a Deus não é só simplesmente pura reverência. Nós estamos diante de um Deus grandioso e santo. O temor deve existir sim. Medo. Deve existir um medo. Não um medo onde você procura fugir de Deus. Né? Entendeu? Não é esse tipo de medo. É um medo que te atrai mais ainda a Deus. Porque ele sabe que é Ele que vai te proteger contra tudo e contra todos os males. E é Ele quem vai te santificar. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.